Aleluia. Salve, amados, com a paz, que o Espírito Eterno seja com cada um de nós neste momento, quando nós vamos iniciar o culto desta manhã, no nome do Salvador Yahushua, nosso Salvador, nosso Redentor, o nosso Criador, e tudo que é para nós está em Yahushua Mashiach. Convido, amados irmãos, a abrir suas Bíblias para que possam fazer a leitura textual desta manhã, no nome do Salvador Yahushua, em Hebreus, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. É a leitura textual, onde certamente usaremos ela como base para a mensagem desta escola bíblica hoje. Na Bíblia Imaculada, a leitura está na página 1157. Nós quisermos acompanhar, sobre suas Bíblias e acompanhar conosco. Começa o versículo, capítulo 5, começa dizendo o seguinte: porque todo sumo sacerdote, escolhido dentre os filhos dos homens, é constituído por Yahweh, dentre os filhos dos homens. Mas esta é a palavra que oferece o sacrifício pelo pecado e ofertas, o qual também se alegra em tomar sobre si aqueles nos quais não há entendimento de coração, e também tomou sobre si aqueles cujo corpo é diminuído por fraqueza. Portanto, ele também, por causa do povo, fez uma oferta pelo pecado. E não há um que, pela mão do homem, toma a si mesmo para ser posto como o primogênito, pois ele é chamado e escolhido pelo Eterno. Ele é como Arão. Assim, também o Mashiach não exaltou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas ele foi exaltado por aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje te gerei. O qual também disse em outro lugar: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio Malquisedeque. Sucedeu das orações, e que nos dias da sua carne e do seu livramento ofereceu as primícias com grande clamor e lágrimas de sofrimento e orações, aquele que podia livrá-lo da morte. E nos enviou pela piedade, aquele que é filho e eterno. Apesar de ser filho do Altíssimo, ele aprendeu por meio daquilo que sofreu a operar seu ministério segundo a vontade do Eterno. E tendo sido aperfeiçoado em todos os aspectos pela perfeição, ele se tornou a causa da vida do mundo que há de vir, sendo pelo Eterno chamado sumo sacerdote, segundo a ordem do sacerdócio de Malquisedeque. Exaltar o nome do nosso Criador, que o Espírito Eterno esteja com cada um de nós nesta manhã, em nome de Yahushua. Amados, convido amados, inclinar suas cabeças em reverência e temor ao nosso Pai Celestial, e junto comigo fazemos a oração ao nosso Criador, para que nesta manhã Ele derrame sobre nós o seu imaculado Espírito e nos unja para compreendermos a sua palavra, a nós passar nesta manhã, em nome do nosso Salvador Yahushua. Só oremos. Soberano Pai, Criador dos céus e da terra, Tu és o nosso Salvador, nosso protetor. Tu és o nosso ajudador, ó Pai. Tu nos criaste, nos salvaste, nos trouxeste até aqui, ó Pai. Neste direito de hoje estamos com essa liberdade, Pai, de abrir nossos lábios, de orar a Ti, ó Pai, explicando a Ti as Tuas bênçãos, levando até Ti, ó Pai, as nossas dores, nossos problemas, a nossa vida secular, ó Pai, e pedir a Tua proteção.
Agora vem entregar em tuas mãos, ó Pai, teus servos já conectados nesta manhã, céu da congregação, ó Pai, seja que Fortaleza, onde estiver, Liocara, Serra Azul, irmã, Dava-lhe Mossoró, onde tiver teus servos, de qualquer parte do mundo, que honra o teu imaculado nome, que guarda teus mandamentos, que busca a tua palavra, ó Pai, que vive, ó Pai amado, buscando crescer na fé, que se de ti, que tu possa abençoar os teus servos, ó Pai, nesta manhã. Nos dá o pão de cada dia, ó Pai, o vestir e o calçar, o abrigo, nos dá a tua paz. Te agradecemos, ó Pai, por essa semana, pela tua proteção, pelo teu cuidado para conosco, ter nos direcionado no caminho certo que devíamos andar, ó Pai. Temos nos livrado de cair em tentação, de cairmos em laços do inimigo. Temos protegido da mão do homem de Belial, ó Pai, guardado dos servos intactos, para que pudéssemos, hoje estamos aqui, ó Pai, agradecendo-te, ó Pai, pelas bênçãos concedidas a nós, ó Pai. Oramos a Ti por essa escola esta manhã, para que possamos compreender na íntegra o conteúdo dessa mensagem de hoje, ó Pai, e assim crescemos em Ti mais e mais, ó Pai amado. O momento nos afeta conosco, nos abençoa, por nós choramos pelas Tuas bênçãos dos céus, ó Pai. Em nome do nosso Salvador Yahshua Mashiach, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amados, como nós lemos o texto inicial do culto dessa manhã, nós hoje estamos trazendo para os irmãos o estudo tendo como título Yahshua, o nosso exemplo de obediência. Ele é o exemplo número 1, o exemplo maior, o exemplo único de obediência ao Eterno, ao Pai Celestial. Esse texto que nós lemos aqui, de Hebreus, capítulo 5, versículo 1 a 10, ele nos fala do ministério sacerdotal do Mashiach. E o Mashiach como homem, Yahshua como homem, o Mashiach, ele nos dá o exemplo de obediência plena ao Eterno. Então nós precisamos estudar esse assunto hoje para aprendermos com o nosso mestre, o mestre maior, que é Yahshua, o Mashiach, aquele que veio da parte do Eterno, nos fala as palavras do Eterno. Então nós vemos assim que Yahshua Mashiach foi nos dado como as primícias para o Altíssimo. Você está em Colossenses, convido amados a abrir as suas Bíblias comigo, Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 19. Vamos abrir a Bíblia, nossas Bíblias, acompanhar o texto para termos uma melhor compreensão do que nós vamos estudar hoje. Diz, o verso 15, falando de Yahshua Mashiach, o qual é a imagem visível do Pai invisível, o primogênito de toda a criação, porque por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas são sustentadas por ele em ordem e harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a Knésia, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo, porque foi da própria vontade do Pai depositar nele toda a plenitude. Mas aqui com o Mashiach, ele é eterno, não como homem, não como Mashiach, mas como Yahshua, ele é eterno. Diz que ele é antes de todas as coisas. Ele criou todas as coisas foram criadas por intermédio dele, por ele e para ele. Isso deixa bem claro, a princípio de nosso estudo hoje, que o Mashiach, no começo de tudo, ele como as premissas, ele é a premissa dos Kedom, a premissa da criação, ele é a premissa, é o primado, o primogênito do Eterno. Ele tem premissa em todas as coisas. Porque todas as coisas foram criadas por ele. Ele diz que ele é antes de Abraão, ele é antes que o mundo existisse, ele é antes de todas as coisas criadas. Pois tudo foi criado por ele e para ele. Então, Yahshua, aquele que agora habita o corpo do Mashiach, é o Criador, é o Altíssimo.
Não quer dizer que aí o Criador é um, que é o Pai, o Machia, que é o Filho, é outro, e tem outro ainda que é o Espírito Eterno, que chama aí de Espírito Santo. Essa é uma doutrina furada, doutrina que não é verdadeira, uma doutrina que não tem base nas Escrituras. Então precisamos ter muito cuidado para estudarmos a palavra naquela seguinte forma: assim diz o Eterno, assim está escrito. E se nós formos estudar a Bíblia com conjecturas fora da Bíblia, fora escrita, nós vamos errar. Então vimos aqui que quando nós vimos que o Machia, aquele homem nascido de Miriam, é homem, é carne, e aí ele é filho. E aqui o verso 19 vai dizer para nós que foi do agrado do Pai, foi do agrado do Eterno, que nele, né, fosse depositada nele toda a plenitude. Plenitude de quem? Plenitude do Pai Celestial. Para fazer a contextuação com esse texto, nós temos aqui no mesmo livro, capítulo 2, no versículo 9. Vai dizer para nós o seguinte: porque nele, em Yahushua, Machia, habita corporalmente toda a plenitude do Eterno. Nele, corpo. Aqui nele não é nele o Yahushua, o Espírito. Não. O Eterno não. Não é nele que habita. Porque habita no corpo do homem nascido de Miriam, no Machia. Por que nele habitava toda a plenitude? Porque ali estava perfeitamente o Eterno. Ali estava perfeitamente o Criador. Ali estava perfeitamente o Espírito Eterno habitando naquele ser. Por isso que aí diz que foi do agrado do Pai habitar nele. Quer dizer, foi do agrado do Pai vir até o Machia e habitar naquele corpo. Por isso ele foi preparado. Se você pega Hebreus 10:5, um texto bem já conhecido, vai dizer para nós que quando o Machia, quando o Eterno, aliás, vai entrar no mundo, ele não quer sacrifício, ele não quer oferta, ele não quer oferendas. Ele vai dizer que quando ele vai entrar no mundo, quando o Eterno, o Espírito Eterno, o Criador Eterno, o Altíssimo, ao entrar no mundo para salvar a humanidade que ele havia criado, é o que aconteceu aqui. Porque a respeito, 10 de Hebreus, versículo 5, porque a respeito da sua vinda ao mundo foi dito: sacrifício e oferta você não quer, mas um corpo você preparou para mim. Quer dizer, o corpo é preparado para o Eterno habitar. Então esse corpo é preparado para a habitação do Eterno. Você vai ver que o Eterno está habitando no Machia. Então vimos aqui que Yahushua, o Machia, foi nos dado como as primícias para o Altíssimo. Isto é, o Machia é o primeiro feixe a ser colhido da terra. Nós temos Levítico, no capítulo 23 de Levítico, lá na Torá, Levítico capítulo 23, versículo 10 ao 12. 23, 10 ao 12. Diz aqui o seguinte: disse o Eterno a Moshe, ali quando na caminhada do êxodo, saindo de Mitzraim, que é do Egito, rumo à terra prometida, que era Canaã terrena. Diz o verso 10: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando vocês entrarem na terra que eu lhes darei, e ceifarem a sua ceifa, então deverão trazer ao sacerdote o feixe das primícias da sua ceifa. Ele movimentará o feixe perante Yahu, para que sejam aceitos. E no dia seguinte ao Shabat, que é o sábado, o sacerdote movimentará. E no dia em que movimentarem o feixe, oferecerão um cordeiro sem defeito, de 1 ano,
um holocausto a Yahweh. Então nós encontramos aqui que quando aquele povo de Israel entrasse na terra da promessa, a terra que lhes havia sido dada, eles iam plantar, e a primeira colheita, o primeiro feixe da colheita, ia ser apresentado ao Eterno. E isso é através do sacerdote. Então, alguém traria aquele feixe, entregava ele ao sacerdote. O sacerdote movimentava aquele feixe diante do Eterno com oferta de um cordeiro morto ali naquela cerimônia, que esse cordeiro apontava para o Mashiach, o seu sacrifício, e aquele feixe representa a sua ressurreição. O cordeiro ali representava o seu sacrifício, a sua morte, o derramado de sangue pelo pecador, mas o feixe representa a sua ressurreição. O primeiro feixe recolhido da terra passado ao Eterno. Ou seja, esse aqui é um texto profético que está dizendo que quem vai, o primeiro ser humano, o primeiro ser ressuscitado, a ressuscitar dos mortos e ascender aos céus para o esplendor celestial, no caso era o Mashiach. Então, quer dizer, quando a Bíblia diz que o Mashiach é o primogênito dentre os mortos, não está que ele ressuscitou primeiro, que o primogênito da Bíblia é aquele que nasce primeiro. Mas quando fala do Mashiach ser o primogênito dos mortos, dos que dormem, não está dizendo que ele é o primeiro a ressuscitar, porque antes do Mashiach ressuscitar, no Antigo Testamento, dentro da própria história de Brit Hadashah, no Novo Testamento, houve várias ressurreições. Mas por que ele é o primeiro, se ele não for o primeiro a ressuscitar, ele é o primogênito, se ele não for o primeiro a ressuscitar? Você poderia perguntar. É porque ele é o primeiro feixe da terra a ser apresentado pelo sacerdote à presença do Eterno de Yahweh. E aí nós vamos ver dentro do texto do estudo de hoje quem é esse sacerdote, quem é esse feixe e quem é o Eterno que vai receber essa oferta da mão do sacerdote. Então vamos continuar nosso estudo para compreender a palavra do Criador que hoje nos vai ser falada nessa escola bíblica. Aqui temos, nesse texto que nós lemos, temos o feixe, que é oferecido no altar. Temos o sacerdote, que oferece o feixe no altar. E temos Yahweh, a quem é oferecido o feixe no altar. Então, nós temos 3 pontos principais aqui para estudar hoje, iniciar esse estudo de hoje. Como feixe, o Mashiach, é o cordeiro que é apresentado no sacrifício, lá no Levítico 23, versículo 10 ao 12. Então, ele é Yahweh. Então, ele é o cordeiro de Yahweh que tira o pecado do mundo. Está em Yohana, capítulo 1. Yohana, que é João, capítulo 1, versículo 29. Vai mostrar que para nós, que Yahushua, o Mashiach, ele é o cordeiro do Yahweh, cordeiro do Eterno, que tira os pecados do mundo. Então vamos ler o texto aqui. Capítulo 1, versículo 29. Diz o seguinte: no dia seguinte, Yohana viu Yahushua vindo em sua direção e disse: vejam, este é o Cordeiro do Altíssimo que tira o pecado do mundo. Então, ele era apresentado como cordeiro. Foi lá quando foi oferecido o feixe ali, em Levítico 23, ali teve como oferta do sacrifício, para que o feixe fosse aceito, um cordeiro imolado. Esse cordeiro representa a morte do Mashiach, como já falei, a morte do Mashiach. O feixe representa a sua ressurreição. Só que esse feixe agora, como feixe, ele aparece como um cordeiro
de algo, que é fundido o feixe com o sacrifício do cordeiro lá no holocausto, para a apresentação do feixe, para ser aceito pelo Eterno. Diz que é lembra de um cordeiro de algo que tira o pecado, um cordeiro do Altíssimo que tira o pecado do mundo. Agora, como sacerdote, ele, Machia, ele, Yahshua, é quem intercede por nós. Ele intercede por nós. Ele, como sacerdote, o trabalho do sacerdote era isso: é interceder ao Eterno o perdão para o povo, para o seu pecado do povo. Ele levava a confissão do povo ao Eterno, e quando ele condenava o pecado do povo ao Eterno, ele suplicava o perdão do Eterno para o povo, e trazia o perdão para o povo. Isso está em Hebreus, capítulo 2, lá no início, nós lemos no início da mensagem, livro de Hebreus. Agora aqui nós temos o capítulo 2, versículo 17. Diz para nós o seguinte: por isso convinha que em tudo estivesse com seus irmãos, para se tornar um grande sacerdote, amoroso e fiel nas coisas concernentes ao Eterno, a fim de fazer expiação, pelo pecado do povo, fazer expiação. Então está aqui no verso 17, que convinha que nós tivéssemos um grande sacerdote naquela verdade. Aqui mais tarde, o próprio emissário, escritor aos Hebreus, vai dizer que ele é o sumo sacerdote, é o sacerdote maior. Então, é preciso que nós tivéssemos esse sacerdote na casa aqui do Pai, na casa do Eterno, porque ele é amoroso e fiel nas coisas concernentes ao Eterno, a fim de fazer expiação. Quer dizer, o Eterno, como Espírito, não podia fazer expiação, porque a expiação é derramar sangue, e o Espírito não tem sangue para derramar. Então aí a necessidade do Hebreus 10:5, que diz que para o Eterno entrar no mundo, para salvar a humanidade, ele preparou um corpo para si. Esse corpo humano agora tem sangue, só que esse corpo ele é gerado no ventre de uma mulher, no ventre de Miriam. O Espírito Eterno gerou esse ventre de Miriam, com um corpo, com carne humana, com sangue, com todos os sentimentos humanos, e agora ele pode morrer derramando sangue pela humanidade. E por meio desse sangue do Filho do Altíssimo, que é o Machia, o Eterno vai salvar a humanidade. Só que nós temos que lembrar que lá no texto inicial que nós lemos de Hebreus, diz que ele, além de ser Filho do Altíssimo, ele é eterno. Mas ele é eterno como? Ele é eterno como filho? Não. Ele não é eterno como filho. Se nós vimos aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, o filho nasceu, o filho cresceu, viveu e morreu. Então nós precisamos ver aqui esse texto, que o versículo 1 diz: apesar de ser Filho do Altíssimo, ele aprendeu por meio daquilo que sofreu a operar o seu ministério segundo a vontade do Eterno. Eu não tenho outro texto que diz que ele é eterno. Mas não estou lembrando agora o versículo bem no momento. Mas ali o texto diz que ele é eterno. Ele é o Filho do Altíssimo, ele é eterno. Então nós encontramos aqui que em Hebreus 2,17 foi dito que por isso convinha que em tudo estivesse com seus irmãos. Que os irmãos quem eram? Os hebreus eram os que creem, os que eram Filho do Altíssimo aqui na terra. Então, para quê? Para que ele tem aqui, irmão, para se tornar um grande sacerdote, amoroso e fiel nas coisas concernentes ao Eterno, a fim de fazer expiação. Fazer expiação. Então, nós vimos aqui que no capítulo 9, versículo 11 ao 15 de Hebreus, vai dizer para nós o seguinte, capítulo 9 de Hebreus, versículo 11 ao 15. Mas o Machia, tendo se tornado sumo sacerdote, lá ele tornou-se grande sacerdote. Quem é o grande sacerdote? O sumo sacerdote, o sacerdote maior, o sacerdote superior. O sacerdote está na cabeça do sacerdócio, que ele exerce a diretriz do ministério sacerdotal.
Então, para ele não nasceu sacerdote, ele não nasceu sumo sacerdote, ele tornou-se, estando com os irmãos com a finalidade de expiar seus pecados. Então, o Shaul está dizendo isso aqui. Então, diz que ele sumo sacerdote das coisas boas que vêm do tabernáculo, que é maior e melhor em maturidade do que o primeiro. Vimos que o corpo do Mashiach é chamado de tabernáculo. Tabernáculo é uma casa que alguém habita. E vemos que havia um primeiro tabernáculo erguido no meio da casa de Israel, onde se oferecia holocaustos, oferendas, cereais, festa de manjares. Então, todo cerimonial do legado da Torá está exercido dali no primeiro tabernáculo, que era primeiro feito com lona, depois feito com pedra. O primeiro tabernáculo significa ali onde estava primeiro cerimonialismo. Agora, diz que agora é a maior e melhor tabernáculo, né, com mais maturidade do que o primeiro, quer dizer, melhor que o primeiro, com muito mais função, com uma obra ser feita que o primeiro não fez. Resgatou a vida. Por esse segundo tabernáculo, melhor, mais maturo do que o primeiro, ele é bem melhor. O qual não é feito por mãos humanas. O primeiro tabernáculo, mesmo de lona ou de pedra, ele foi feito por mãos humanas. Esse, porém, o segundo, melhor do que o primeiro, com mais maturidade que o primeiro, mais entendimento, mais conhecimento, mais verdade, não foi feito por mãos humanas. E nem é desta criação, não foi criado por homem. Ele não foi criado junto com essa criação das coisas que estão aí, né? Não foi criado dessa forma. E não pelo sangue da criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos. Quer dizer, que era o que havia no primeiro tabernáculo. Era o que havia lá. No segundo tabernáculo não vai haver isso. Mas por seu próprio sangue. Qual é o sangue que foi derramado nesse segundo tabernáculo? O seu próprio sangue. Já viu um tabernáculo, uma casa, derramar sangue? Claro que não. Então, o que derrama sangue é um corpo vivo, um corpo humano. Então, esse corpo humano do Mashiach, ele é o tabernáculo, ou a casa, ou a morada do Eterno, do Altíssimo aqui na terra. Então, diz que esse tabernáculo tornou-se com melhores promessas, com mais maturidade, pelo seu próprio sangue. Então, por este sangue, entrou uma vez por toda no Mikdosh, quer dizer, entrou nos céus, no espírito celestial, por meio do seu próprio sangue. Não foi pelo sangue do Eterno, foi pelo sangue de sacerdotes humanos, foi pelo seu próprio sangue daquele tabernáculo, feito pelo próprio Altíssimo, preparado por o próprio Altíssimo no ventre de uma mulher, fazendo o conjunto contextuando Hebreus 10:5 com Gálatas 4:4, vemos que o filho do Altíssimo nasceu de uma mulher. E esse filho de mulher era justamente o corpo preparado para o Altíssimo habitar, e que aqui em Hebreus está chamando ele de Mikdosh, de tabernáculo, que é o Mikdosh do Eterno, tendo-nos assegurado, quer dizer, esse Mikdosh, nesse sacerdócio humano, sacerdócio Melquisedeque, esse templo não feito por mãos humanas, nisso foi nos assegurado uma redenção eterna. Uma redenção eterna. E qual o sacerdote, qual o templo, qual o Mikdosh, qual o tabernáculo humano que garantiu aos homens vida eterna? Nenhum. Mas esse, com melhores promessas que o primeiro, garante-nos a nós uma promessa de vida, de redenção e vida eterna. Porque se o sangue de novilhos e bodes, e também as cinzas de uma novilha queimada, os quais são aspergidos pelos sacerdotes sobre pessoas impuras, sobre pessoas que pecam, e elas ficam purificadas exteriormente, não interiormente, mas exteriormente. Quer dizer, as cerimônias do primeiro tabernáculo, do primeiro templo, não purificaram a pessoa internamente. Ou seja, o legalismo da Torá não purifica ninguém internamente, interiormente, mas só por fora, purificar por fora.
era o aspergir do sangue, era a aspersão com cinza de novilha queimada. Então, ele só era por fora, não fazia por dentro. Porém, as cerimônias, os feitos, o sacrifício desse segundo templo, o segundo tabernáculo, ele vai purificar interiormente as pessoas. Então diz que, imagine então, quanto mais o sangue do Mashiach, quer dizer, nós vimos que ali atrás, que o tabernáculo, diz que esse tabernáculo aqui vai derramar sangue. Ele derrama sangue. Então ele derrama sangue, que é um ser humano. Então vamos ver quem é ser humano que derramou sangue. Chegou no versículo 14, diz que essa purificação é feita pelo sangue do Mashiach. Então esse tabernáculo que derramou sangue lá no versículo 12 é justamente o Mashiach, aqui no versículo 14. Que pelo Uru eterno ofereceu-se ao Pai como sacrifício imaculado. Quer dizer, o Mashiach não morreu porque alguém o matou. Não, ele se ofereceu. Ofereceu-se dar a sua própria vida por nós, para nos dar vida e vida eterna. Então, todo aquele que crê no eterno, por meio do Mashiach, ele tem essa bênção, desse direito de ter vida eterna. De ser expiado dos seus pecados e ter vida eterna. Porque o Mashiach deu a sua, como homem, deu a sua vida, amou o seu sangue, para nos purificar de todo o mal, como Filho do Altíssimo nos purificar de todo o pecado. Então, por meio desse sacrifício imaculado, ele purificará nossas consciências. Quer dizer que não será purificada a purificação do corpo externo, mas a purificação da nossa própria consciências. O que está na nossa consciência? As obras que conduzem à morte. Obras mortas, obras da carne, tendências carnais. Para que possamos viver e servir ao eterno. E nós só podemos viver e servir ao eterno se nós formos transformados internamente, se nós formos purificados, se a consciência for interiormente purificada, modificada, renovada, para que haja transformação, uma restauração no nosso externo, para que o nosso interior esteja realmente purificado com este sangue que emana desse tabernáculo, que é o próprio corpo do Mashiach. Então, só podemos servir ao eterno, viver e servir a ele, ao eterno vivo. E por causa dessa morte, ele é feito mediador de uma aliança renovada entre ele e nós, ao qual não é outra, feita através do sangue, com a redenção dos servos que estão dentro da primeira aliança, para que os quais possam receber a promessa que é a herança eterna. Então, quem eram os servos que estavam dentro da primeira aliança? Os Eudins, os judeus, estavam dentro da primeira aliança. Então, essa obra redentora, expiatória, que o Mashiach faz, que derramando o seu sangue por o pecador, ele faz para que os servos do Eterno, que estão dentro da primeira aliança, eles possam, através desse sangue, essa aliança feita, receber a redenção e que é a herança eterna. Então, os judeus e audis de todos os tempos só serão salvos junto com os goíns se eles crerem no Mashiach como realmente ele é. Crer que ele é o que ele diz ser e não crer que ele é apenas um enviado, que ele é apenas um profeta, que ele é apenas alguém que veio aqui, teve aqui e desapareceu. Não. Ele é o templo e morada do Eterno em nosso meio. Então, nós precisamos ter essa compreensão para que essa fé não seja uma fé vã. Então, agora, isso aí ele é como sacerdote. Agora, como Yahweh, como Yahweh, o Altíssimo, ele é o Pai. E nós vimos aí que ele como eu fiz, ele é o Cordeiro. Como sacerdote, ele intercede por nós, o nosso que faz os nossos pecados, derrama o seu sangue por nós, como o templo e o tabernáculo do Altíssimo, eles estão no moral do Altíssimo, e como Yahweh,
o Altíssimo, ele é o Pai, que responde às orações em sacrifício a ele oferecida. E está aí Johanna, capítulo 14, versículo, que é João, né? Capítulo 14, versículo 13 e 14. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja honrado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, quer dizer, como é que o Pai vai ser honrado no Filho? Quem é o Pai que vai ser honrado no Filho? O próprio Espírito Eterno que habita no Filho vai ser honrado através das obras feitas pelo Filho, na carne. Então, se nós, diz aqui, nós pedirem esse Filho na carne, ele recebeu o nome, que é o Mashiach, recebeu o nome, que é Yahusha. Então, tudo nós pedirmos, diz aqui, verso 13, e tudo que vocês pedirem em meu nome, pedir a quem? Né? Em meu nome, ao Eterno, ao Pai. E onde está o Pai? No Filho. Então nós vamos pedir ao Pai em nome do Filho. E qual é o nome do Filho? Yahusha. Porque Yahweh é o Eterno que habita nele, e Shá é salvação. Então, diz que eu o farei. Quem vai fazer? Quem que vai lhe atender? Quem que atende as súplicas, quem atende as orações, quem que perdoa o pecado, quem que dá o socorro, quem que leva-nos para a vida eterna. Quem tem somente o poder de fazer isso? A palavra diz que só o Eterno pode perdoar pecado. Então, só o Eterno vai atender as orações do alto dos céus. Só o Eterno vai ressuscitar a morte. Só o Eterno vai fazer as obras que o Mashiach fez, estando ali a Mashiach carne, porque o Eterno estava nele. Então, só ele pode fazer. Então, se o Eterno pode fazer, e ela fez essas obras na vida do Mashiach, é porque o Mashiach, ele diz assim, eu sou, ele está dizendo aqui, eu sou o Eterno. Ele diz assim, se pedir meu nome, eu farei. É ele que vai fazer, não é outro. Não é o Filho, não é o Espírito Eterno, não. Porque o Espírito Eterno é o próprio Eterno, o qual habita no Mashiach, por meio do qual é feita a obra. Então, para que o Pai seja honrado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. É ele que vai fazer e não outro. Né? Então, nós vemos aqui que em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer para nós, Romanos capítulo 12, versículo 1, vai falar para nós pegarmos aqui o texto, Shaul vai nos recomendar algo muito importante. Capítulo 12, versículo 1. Aconselho a vocês, irmãos, pela compaixão do Eterno. Compaixão de quem? Do Eterno. Que apresenta os seus corpos como um sacrifício vivo, purificado e agradável ao Eterno, que é o culto nacional de vocês. Então, nós somos servos de quem? Somos servos do Eterno. Nós somos servos de Yahusha, de Yahu. Adoramos, e esse Yahu está onde? No Mashiach, então por isso que é Yahusha. Quando eu estou adorando Yahu, eu estou adorando o Criador. Quando eu estou adorando Yahusha, eu estou adorando Yahu, que é o mesmo. Agora, eu não adoro o Mashiach, homem, filho de Miriam. Não, nós não adoramos, não podemos adorar ser humano, ser criado. Mas através dele, do Mashiach, do homem, nascido, aquele corpo humano, nascido de uma mulher, é através dele que vamos adorar o Pai, que nele está. Então, quando alguém se curvava diante do Mashiach e fazia as gestos de adoração e ele aceitava, não é o homem que está aceitando a adoração, mas o Eterno que nele está. E por isso que ele estava em adoração, porque o Eterno que estava sendo adorado estava nele. Ele era o templo que habitava o Eterno. Porque o Eterno no meio dos homens não habitou mais em templo feito por mão de homens, mas pelo templo que ele mesmo erguiu, que é o seu próprio corpo entre os homens. E Shaul que está dizendo para nós, pela compaixão do Eterno, né? Ele está pedindo a nós que devemos apresentar os nossos corpos, sacrifício vivo, purificado e agradável ao Eterno. Então, quando você agrada, você segue o Mashiach, segundo as suas orientações, segundo a sua palavra, você está servindo ao Eterno. Então, é Ele que responde às nossas orações. Assim sendo,
O Mashiach é o feixe elevado perante Yahweh. Ele é também o sacerdote que apresenta a oferta ao Eterno, Yahweh, mas ele é ainda o próprio Yahweh que recebe a oferta oferecida pelo sacerdote. Então, esse texto de Levítico, no Levítico 3, de 10 a 12, ele é muito importante, esse texto, mas ele precisa de luz para a compreensão. Então veja bem, o Mashiach aqui é o feixe elevado perante Yahweh. Quer dizer, o Mashiach é o primeiro ser humano na terra para entrar nos céus, para ser plenificado no resplendor celestial. E ele é, ao mesmo tempo, o Mashiach agora ali, ele sendo feixe, que vai ser levado ao sacerdote, ele é o próprio sacerdote que vai agora apresentar a oferta ao Eterno. Né? Ele é o próprio sacerdote que vai apresentar o feixe ao Eterno. Mas ele é também o próprio Eterno que recebe a oferta apresentada pelo sacerdote. Então nós temos aí que ele é o feixe, falando da sua ressurreição para os céus, para o Eterno. Ele é ele é o próprio sacerdote que vai apresentar, vimos que ele foi feito grande sacerdote da casa do Pai, casa do Eterno. E agora, eles são recebe o feixe e apresenta ele ao Pai. Só que o Pai é ele mesmo, pois ele vai dizer dentro desse estudo que ele e o Pai são um, ele é o mesmo. Tem provas bíblicas para isso, né? Então precisamos ter um raciocínio bem iluminado, termos luz do Espírito em nós, para compreendermos essa verdade que parece assim um engodo, um aramanhado de informações, mas não é. É só você pegar uma linha racional do texto e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não fazer confusão, não pegar muitas pontas, mas pegar apenas duas pontas e ver o segmento. Com essa ponta aqui, compara com essa outra ponta. Então você tivesse, como se você estivesse desenrolando uma carreta de linha que se embaraçou, saiu do carretel, está todo embaraçado e você precisa desenrolar. Então é como você estuda a Bíblia, né? Num assunto tão importante como esse. Então vimos agora que Yahushua Mashiach nos foi dado como homem. Ele foi dado como homem. E como tal, ele é o Cordeiro de Yahweh. Quer dizer, ele é o Cordeiro. Quer dizer, como homem ele é o Cordeiro. Aquele cordeiro foi apresentado lá em Levítico 23, ele foi apresentado lá na hora para que pudesse o feixe ser apresentado ao sacerdote, houve uma oferta de um sacrifício lá, o cordeiro foi imolado. Então, para que o Mashiach ascendesse aos céus, após ressuscitar como o primeiro feixe da terra, a primeira colheita da terra, ele pensou que ele fosse imolado como cordeiro, ele também é o cordeiro que está lá. Então, ele é o feixe, ele é o cordeiro, ele é o sacerdote, ele é o próprio Yahweh. Então, agora aqui nós temos no texto aqui, de Filipenses, capítulo 2, versículos 7 a 8, vai mostrar-nos isso daqui, que Yahushua Mashiach nos foi dado como um homem, e como tal ele é o Cordeiro de Yahweh, como já viu, que tira o pecado do mundo, e fora oferecido como oferta pelo pecado. Então nunca, Filipenses capítulo 2, 7 e 8, vamos ler o texto. Filipenses capítulo 2, verso 7 e 8 diz o seguinte: mas ele humilhou-se, assumindo a posição de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, semelhante aos homens. Ele se humilhou e tornou-se um ser semelhante aos seres humanos. Ou seja, o Eterno, o Yahweh, está agora habitando no ser humano. Isso já é uma humilhação. E estando na forma de homem, na forma de ser humano, ele, o Yahushua, que é o Eterno, está habitando, ele humilhou-se, quer dizer, se esvaziou de si, tornando-se obediente até a morte, e morte no madeiro. Mas quem morre no madeiro? Yahweh ou Mashiach? Claro que é o Mashiach, que é o homem que derrama sangue. Yahweh, ele é espírito e não tem sangue para derramar. Então quem derramou sangue foi o filho, o corpo humano que nasceu de Miriam, para ser templo, morada, habitação do Espírito Imaculado do Eterno, que é o próprio Eterno, entre os homens.
e que os homens pudessem ser ensinados por ele e ele caminhar no meio deles. O Mashiach, o filho, é submisso ao pai em tudo. No versículo 8 vimos isso daqui. No versículo 8, capítulo 2 de Filipenses, foi meio provado isso. Ele foi obediente. Aqui no versículo 8 diz o seguinte, que e estando na forma de homem, ele humilhou-se, tornando-se obediente, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte de madeira. Então, ele foi fiel ao Pai em tudo, ele foi obediente a ele em tudo, ele é o exemplo maior para a nossa obediência. Então, nós vemos aqui que ele nos ensinou, através deste ato, a necessidade, ele ensinou aos seus seguidores, a nós seus servos, a necessidade de obedecermos à vontade do Pai, a vontade ao Pai Celestial. Então, sabendo que só esses que obedecem à vontade do Pai é que tem direito de vida eterna, tem direito de entrar nos céus, para habitar ali eternamente no reino dos céus. Então, nós vimos isso em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Vamos ler o texto. Diz o texto seguinte: nem todo aquele que diz, mestre, mestre, entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, meu mestre, não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi na cara, eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim, todos vocês que praticaram a transgressão à Torá. Aqui não tem exceção, que não tem divisão, que não tem separação, se é Goim, se é Eudim, não. Todos vocês que praticaram a transgressão à Torá, porque a transgressão à Torá é pecado, então praticaram o pecado, não tem direito de entrar no reino dos céus. Então é necessário que haja uma vida de obediência, uma vida de planificação na vida que se crê, uma vida de transformação, de renovação espiritual, porque como está não pode continuar. Se nós olharmos para nós hoje, nós estamos mortos, nós estamos como defuntos ambulantes pelo meio das ruas, nós não temos vida em nós mesmos. Nós falamos que temos o Eterno conosco, mas nós não temos a presença do Eterno conosco. Ele não se revela, não se manifesta. Que presença do Eterno em nós é essa? Que nós não sentimos a sua presença, que ele não age em nós. Precisamos sermos vasos do Eterno, sermos filhos do Altíssimo, sermos pessoas transformadas, renovadas, para que tenhamos direito, por meio da obediência, de uma vida de obediência ao Eterno, entrar no reino dos céus. Porque, pelo contrário, ele diz que os que praticam a transgressão da Torá não entrarão no reino dos céus. E muitos vão dizer, eu quero ir para o céu, eu estou salvo, porque eu faço isso, eu expulso demônios. Será que expulsa mesmo? Eu falo outros idiomas, é porque eu curo enfermo, será que cura mesmo? Quando você mesmo está doente, você mesmo não está liberto, como é que você vai fazer isso para os outros? Eu tenho sempre dito o seguinte, não podemos dar aquilo que não temos, e não podemos ter aquilo que não recebemos. E o poder de operar milagres e maravilhas na casa do Criador é nos dado como dons espirituais, e que desses dons são o Espírito Eterno, quando ele nos batiza. Então precisamos nos alertar para isso, para que não fiquemos enganando a nós mesmos. Né? Então aqui em Mateus capítulo 7, 21, 23 está dizendo que só entra nos céus aquele vontade do Pai Celestial. No capítulo 10 ainda de Mateus, capítulo 10, versículo 32, 33, diz o seguinte, 32 e o 33. Portanto, todo aquele que me confessar na presença dos homens, também eu o confessarei na presença de meu Pai, que está nos céus. Aqui o Mashiach está falando como homem, aquele que vai morrer no madeiro, aquele que é o porta-voz do Eterno, aquele que fala as palavras, aquele que anda, aquele que está com os discípulos, aquele que come pão com os discípulos, que bebe vinho com os discípulos, que anda para os montes, que vai para todos os lugares com os discípulos. Esse está falando que
falando sobre a presença do Pai. Aquele que confessar o seu nome. Qual era o nome do Mashiach? Daquele homem chamado, que era o Mashiach. O nome dele era Yahushua. Então aquele que confessar Yahushua, não só a palavra em si, mas que confessa Yahushua, no caso, o termo Yahushua não é apenas uma palavra, um pronome, um nome de uma pessoa, um pronome verbal. Não é um pronome, assim, é uma palavra, digamos assim, Yahushua. Não. Yahushua é muito mais que o próprio nome pessoal do ser. Ele é vida, ele é transformação, ele é mudança de caráter, ele é mudança de conduta, ele é mudança de propósito, ele é renovação de mente, ele é transformação de vida. Quem está em Yahushua, quem tem esse nome em si, tem uma mente transformada, capaz de ser usado pelo Eterno, pelo Espírito Eterno, quando necessário for. Agora, alguém que não tem pode expulsar demônios, pode curar enfermos? É possível que sim. Por outros métodos, sim. Mas é dito para eles que se eles não vão entrar no reino dos céus. Porque, diz aqui, mas qualquer que me negar diante dos homens, como é que você nega o Eterno diante dos homens? É dizendo que não crê nele? É não confessar o nome dele? Não. É não obedecendo a sua palavra. É não vivendo aquilo que realmente o nome é na vida dos que creem. Então, quando você se nega a obedecer a palavra, você está negando o nome Yahushua em sua vida. Então, ele disse, essa pessoa está me negando os homens, não dá testemunho de obediência, de fidelidade de meu nome diante dos homens, essa pessoa, também eu negarei ele. Eu não vou deixar ele entrar nos céus. Eu negarei ele na presença de meu Pai. Quer dizer, que está o homem, Mashiach, falando. E na presença do Pai, que nele está, que é o Salvador da humanidade, ele vai negar. Esse aí não creu no meu sacrifício. Isso aí não me aceitou como seu mestre. Isso aí não seguiu as tuas palavras que eu preguei para ele. Isso aí não foi fiel à tua palavra que eu anunciei. Então esse não entrará nos céus. Então ele será negado. E que o Pai está nos céus, perante si e perante os seus anjos. Então vimos lá em Mateus 7, 23, ele vai dizer que esses tais devem se apartar dele. No capítulo 26 ainda, do mesmo capítulo de Mateus, pegar o versículo 39 e o 42, vai dizer assim: ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou, dizendo, quer dizer, o Mashiach, aquele Filho do Altíssimo, que esse é o nome de Yahushua, pois Yahushua estava habitando nele, que ele veio para salvar, para realizar a salvação do Eterno na humanidade, ele orava constantemente. Ele obedecia ao Pai em tudo. Ele orava com o seu rosto no chão. Ele se derramava, ele passava a noite sem vigília, orando, mas para que se ele era filho do Altíssimo, ele tinha uma vida planificada diante do Pai, bem como homem, mas por quê? Para que ele permanecesse na presença do Criador, porque ele era homem. Agora, hoje vemos pessoas que, às vezes, porque acham que é crente, já não precisa mais ler a Bíblia, não precisa mais orar, não precisa mais praticar o amor, praticar a justiça, não precisa mais andar em planificação de vida, com testemunho, um testemunho diferenciado. Não, é porque acha que já é crente, já tem tudo. Não. O próprio Mashiach, ele disse que ele aprendeu com sofrimentos, a palavra diz que ele aprendeu com sofrimentos a obediência. E ele, por tudo que ele aprendeu, foi obediente, fiel até a morte do madeiro. Nós não estamos dispostos a sofrer nada pelo amor ao Mashiach. Ele sofreu a morte do madeiro por amor a nós. E ele, na sua oração, ele dizia, Abi, que é Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, não seja feito como eu quero, mas como você quer. Então, muitas vezes, nós não estamos dispostos a isso. Colocar a nossa vida na dependência da vontade do Pai Celestial. O Mashiach, com o nosso exemplo, ele fez isso. Ele orou, ele obedeceu, e ele colocou tudo à disposição da vontade do Pai, que nele está. Então, o Pai que nele está vai permitir que nele seja feita a sua vontade. Qual é a vontade do Pai? Lá em Isaías, capítulo 53, vai dizer, em Yeshayahu 53, vai dizer que foi do agrado do Pai moê-lo. Foi do agrado do Pai que acontecesse a morte do Mashiach acontecesse. Então eu pergunto, como é que o Pai, que é amor,
ele vai se agradar da morte do seu filho. Foi agradar do pai, o Mashiach morrer no madeiro, derramar sangue? Não. O que era do agrado do pai? A salvação do pecador. Então ele agrada do pai a sua morte, porque na sua morte estava a salvação do pecador. Quando o Mashiach morre, ele nos está dando vida. Então na sua morte, todos que nele crêem têm vida. Então nisso consiste a vontade do Pai. Que todos tenham vida e vida abundante. Só que o homem, para ter vida, tem que aceitar, tem que crer, tem que se entregar ao sacrifício da morte do Mashiach e tê-lo em sua vida como fonte vital. Não uma coisa banalizada, não uma coisa se der certo, não se der tempo, não se eu puder. Se não der certo, eu volto. Não tem volta. O caminho para os céus não tem volta. Se você voltar, você voltar porque você não está indo para o céu. Você está na religião. Então, quando a pessoa é crente e se desvia, ele não está ainda caminhando para o céu. Ele está caminhando na religião. E a religião é fraca, não pode sustentar as pessoas e por qualquer motivo a pessoa fracassa e cai. Ele só se segura no caminhar para os céus quando ele tem o Mashiach na sua vida. Então precisamos ter isso em nossa mente para que possamos permanecer firmes. E no capítulo do versículo 42, ele aqui no verso 39, ele diz que ele foi e orou, né, prostrando e dizendo que fosse feita a vontade do Pai. No 42, ele vai dizer para nós o seguinte: pela segunda vez, ele saiu e orou, dizendo a mesma coisa. Se esse cálice de sofrimento não pode se afastar de mim, sem que eu beba, então que seja feito a sua vontade. Então, mesmo em face à morte, mediante do seu último momento de vida, ele estava entregando a sua vida nas mãos do Criador e que ele fizesse, que o Pai fizesse com ele, segundo a sua vontade. Quando nós, como crentes, temos algo na nossa vida, que às vezes não dá certo, nós achamos que é porque o Eterno, o Criador, o Pai Celestial, não olha mais para nós. E nós não estamos mais lhe servindo. Então, muitas vezes, negligenciamos a fé porque não recebemos a bênção que pedimos. Mas, na verdade, as coisas são feitas conforme a vontade do Pai. E nós temos que ter esse derramar, ter essa humilhação em nós, de sermos humildes diante da potente mão do Eterno e entregar a nossa vida, entregar nosso dia a dia, nossos feitos, nossas causas, na mão dele, já que ele opere segundo a sua vontade. Então, assim, sendo Yahushua o Mashiach, isto é, o homem em seu ministério sacerdotal, ele intercede pelos seus. Né? Quando nós vimos ali em João 17, João 17, de 1 a 6, ele, como homem, intercedendo pelos seus aqui na terra. No capítulo 17, versículo 1 a 6, ele diz o seguinte: depois de dizer essas coisas, Yahushua olhou para os céus e disse: Pai, chegou a hora, exalta a seu filho. Ele olhou para os céus e falou com o Pai. Mas onde estava o Pai? O Pai estava nele. Porque olhar para os céus revela a submissão, revela que eu estou embaixo e que tem alguém acima de mim. Para que também o Filho te exalte. Assim como você deu seu Filho, assim como você deu ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos. O Pai, Imaculado Espírito, que habita no corpo, Mashiach, homem, nascido de Miriam, deu ao Filho, ao Mashiach, autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele possa conceder a eles vida eterna. Quer dizer, a vida eterna, a salvação, o Salvador é Yahu, o Criador, o Altíssimo. Mas isso através do Filho, através do sacrifício do Filho, através da obra do Filho. O Filho é o canal pelo qual o Pai salva a humanidade, todo aquele que crê. Então diz que foi concedido, por isso que é concedido a ele poder, né, para que ele possa conceder a vida eterna a todos aqueles que lhes têm dado. Quer dizer, aqueles que lhe têm, não é o mundo inteiro, é toda a humanidade. A vida eterna, o Mashiach só concede vida eterna àqueles que lhe foram dados pelo Pai. Porque éramos do Pai, já estávamos no mundo, estávamos perdidos,
e fomos dados a Yahusha, o Mashiach, para que por meio do seu sangue imaculado, derramado no madeiro, confessássemos o seu nome, e por meio desse nome e a aplicação do seu sangue fôssemos salvos. E a vida eterna é esta. Olha aqui bem a situação. O que é a vida eterna? Em que consiste a vida eterna? No versículo 3. Que eles te conheçam, te reconheçam como o único Criador. Quer dizer, Yahusha, o Mashiach, está levando as pessoas a reconhecer como o único Criador, o Pai. Criador verdadeiro. Então, não é um Criador falso. Então, mas o Criador verdadeiro é o Eterno. Então, a vontade do Pai, o desejo dele é que eles, os que é do Eterno, foram dados ao Mashiach para a salvação, reconheça como o único Criador verdadeiro e a Yahushua, o Mashiach, aquele que você enviou. Então aqui é meio complexo, porque parece que estamos diante de dois. Não estamos diante de dois, mas acabamos de estar diante de dois. Porque diante de dois é o seguinte: primeiro nós temos o Salvador e o instrumento que o Salvador usa para salvar a humanidade, que é o corpo do Mashiach, onde ele vai habitar, onde ele vai trabalhar. Sempre eu digo, um soldado, um guerreiro não pode ir à guerra sem um instrumento de luta, porque ele vai ser vencido. Ele não vai vencer, não vai vencer a batalha, a guerra. Então o Eterno não poderia salvar a humanidade sem ter a arma. O Mashiach como arma para isso, um instrumento para isso. Porque a Torá, diz a segunda Torá, quase todas as coisas se purificam com sangue, sem derramamento de sangue na redução de pecado. Então o Mashiach é o instrumento que o Eterno usou para derramar sangue para a remissão do pecado, do pecador, para perdão dos pecados. Porque sem sangue derramado não tem remissão. Isso quer dizer que sem a humanidade do Mashiach, sem a humanidade do Filho do Altíssimo, não havia salvação para ninguém. Por isso que ele é o Salvador. Por isso que o texto está dizendo, tem que reconhecer a ele como o único Criador e o sacrifício que ele fez, por meio do qual ele fez para nos salvar, que é o Mashiach, aquele que ele enviou. E ele diz no versículo 4, eu te exaltei na terra, completando a obra que você me deu para fazer. Qual a obra que foi dada para ele completar, ele fazer completando esta obra? Salvar a humanidade, por meio do seu sangue derramado no madeiro, levando o homem à obediência à sua palavra, que sem a qual nenhum homem obedeceria à vontade do Pai. Agora ele está pedindo no verso 5, agora, ó Pai, exalte-me junto a você. Quer dizer, o homem está pedindo para ser exaltado junto ao Pai dos céus, no seu resplendor. Ele está pedindo para ser exaltado, para que o seu corpo seja planificado, o seu corpo seja exaltado, que possa ascender aos céus, como o corpo do Eterno. Com aquela plenitude que eu tinha com você antes que o mundo existisse. Então vê aqui que o mundo já existia, antes do mundo existir, o Mashiach já está lá. O Yahusha já está lá, não o Mashiach. Está Yahusha e vai estar lá. Esse Yahusha que está agora habitando naquele corpo, no Mashiach, já estava lá antes que o mundo existisse, ele como Pai. Então não era que tinha dois ali, um sendo planificado com o outro, não. Essa planificação aqui, que diz contigo, Pai, ele tá, a oração está sendo feita através do próprio homem, orando ao Pai, orando, daí você vai dizer, orando dele para ele, não. A carne está orando ao Espírito que nele está. E que esse Espírito, que essa planificação, essa plenitude que ele tinha aqui, que ele diz que agora habita de toda a plenitude do Pai, lá em Colossenses capítulo 1, verso 19, 2, verso 9, está dizendo isso? Então está falando da sua eternidade. Quando ele, no versículo 6 do capítulo 2 de Filipenses, diz que ele, quando foi para vir salvar a humanidade, ele não se exaltou por ser igual ao Pai, igual ao Eterno. Ele tinha uma vida eterna, ele tinha uma existência eterna. Então ele não se exaltou com isso, mas se esvaziou e tornou-se homem para salvar a humanidade. Então diz aqui que no versículo, deixa eu ver aqui o versículo que nós estamos lendo aqui, no versículo 6, que nós acabamos de ler, para terminar, vai
Eu manifestei o seu nome, aquele que você tirou do mundo e me deu. Quer dizer, quem foi manifestado o nome do Pai? A quem o Mashiach manifestou o nome do Pai ao mundo inteiro? Não. Aqueles que eram do mundo, estavam no mundo, que eram do Pai, estavam no mundo e foram dados a ele. Quem é esses que foram dados a ele? Foram os judeus, foram os Yaldim, foram os goins, foram os gentios? Não. Todo aquele que crê. Todo aquele que tem fé, esse é dado, pela fé dada do Eterno, é dado ao Mashiach. É dado a Yahushua, ao Mashiach. Então só vai crer no Mashiach quem é do Eterno, que está perdido no mundo. Ao ouvir a palavra, você vai crer. E você vai ser, então, através da palavra, por meio da fé, dado, você é do Eterno, vai ser dado a Yahushua, Mashiach, para que ele possa salvar a sua alma. Então diz assim que então, ele manifestou o seu nome. Então por isso que é difícil hoje encontrar as pessoas aceitando o verdadeiro nome do Eterno. Porque só crê no nome do Eterno aqueles que são do Eterno. Estavam no mundo perdido e ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Então a esses foi revelado o nome. Então quem não é do Eterno, não é revelado o nome do Eterno a essas pessoas. Então só vão ficar na idolatria, adorando ídolos, seguindo os deuses pagãos, ídolos pagãos, mas nunca vão crer, aceitar o nome do Eterno em suas vidas. E muito mais obedecer a sua palavra. Então ele disse que aqui ele revelou o seu nome, manifestou o seu nome aos que eram dele e que estavam no mundo, que lhe fora dado. Eles eram seus, versículos termina no verso 6, e você os deu para mim. E eles obedeceram a sua palavra. Então agora quer dizer, quem vai obedecer a sua palavra? Aqueles que já eram do Eterno, estavam perdidos no mundo, creram em o Mashiach, a sua mensagem, por meio da fé e a palavra foram dadas a ele para serem salvos. Então esses vão crer que o Mashiach é o enviado do Pai Celestial, que o Pai Celestial, o Eterno, Yahushua, o Eterno Espírito Eterno, está habitando no Mashiach, e que por meio dele ele vai ser salvo. Então essa pessoa vai obedecer a sua palavra, vai se transformar, vai ser nova criatura, vai nascer de novo, para servir ao Eterno Espírito e em verdade. Que o Eterno nos abençoe, que esta manhã possamos ter aprendido mais um pouco da sua palavra. E depois traremos mais desta palavra para convosco, espiritual de cada um dos irmãos. A paz para todos.